Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Adriano Cotti, sou advogado criminalista e professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal e de Legislação Penal Especial. E aqui nesse vídeo nós vamos para a segunda parte. Vocês conseguiram, nós vamos então ter a segunda parte da videoaula sobre a recidiva, sobre o Instituto da Reincidência. Vocês vão ver já, podem ver o último vídeo gravado, foi a parte A, foi a parte 1. Agora nós vamos para a parte 2 da reincidência, parte 2 de 3. Então, depois desse vídeo, nós teremos ainda um terceiro vídeo para fechar o tema, para deixar o Instituto da Reincidência mastigadinho. Porque esse tema, quando ele cai em prova, muitas vezes ele cai em questões dissertativas, ele cai também em provas orais. Então, não basta saber alguma coisa de reincidência, não basta saber muito, tem que saber tudo de reincidência. Por essa razão que nós estamos, então, dando um enfoque maior. Certo? Bom, todo enfoque é maior, desculpe a redundância. Senhores, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, isso ajuda, fortalece o canal do Cursei, Passei Preparatórios. Deixa o joinha, deixa o like, certo? Compartilhem com seus amigos. Vamos espalhar a semente, isso ajuda bastante e nós teremos cada vez maior engajamento. Bom, o que a gente sabe sobre a reincidência, basicamente, que a gente viu no vídeo 1? Uma análise preliminar, introdutória, mas muito importante, né? A gente viu que é preciso 3 requisitos para que a reincidência exista. Qual é? Primeiro, um crime anterior. Então é preciso um crime anterior, é preciso que esse crime anterior já tenha transitado em julgado, ou seja, que não caiba mais nenhum recurso. Então nós já temos aqui 2 requisitos: crime anterior, presença do trânsito em julgado, e o terceiro requisito, prática de um novo crime, onde é nesse novo crime que o juiz vai aplicar os efeitos da recidiva, vai aplicar os efeitos da reincidência. E aí eu mostrei, inclusive, aos senhores que é possível que nós tenhamos uma série de delitos praticados pelo infrator, mas que ele continue sendo o quê? Primário. Ou seja, que ele não seja reincidente. Está aqui. Crime 1, crime 2, crime 3, crime 4, crime 5, transita em julgado. Se ele não praticar nenhum crime depois do 5º crime, ele não é reincidente, porque ele não praticou nenhum delito após o trânsito em julgado de um crime anterior. Então, esses requisitos precisam ser observados, precisam ser obedecidos. Crime anterior, transitado em julgado, novo crime. Bueno, dito isso, a gente agora vai seguir com alguns pontos importantes também. Senhores, a reincidência, ela se caracteriza pela prática de um novo crime, ela se caracteriza pela prática de uma nova contravenção penal, ou ela se caracteriza pela prática seja de crime ou seja de contravenção penal? Isso já caiu muito em prova e muito candidato acaba se embaralhando. Nós temos que cuidar. Então vamos botar aqui assim, ó. Crime e contravenção penal. Ok? Eu já vou dar uma informação para vocês, tá?
vocês precisam saber uma coisa. Nós temos uma lei de contravenções penais no Brasil. Essa lei de contravenções penais é o Decreto-Lei 3688 de 41. E aí eu quero que vocês cuidem um pouquinho. Eu vou ir nela com vocês, para que os senhores tenham conhecimento de uma coisa. Aqui, ó. Essa é a lei de contravenções penais. Decreto-Lei 3688 de 41. E o primeiro artigo que eu quero ver com os senhores é o artigo 2º. O artigo 2º, pessoal, ele já dá uma ideia para nós sobre contravenções penais praticadas no estrangeiro. Ok? Aqui não interessa para a gente a diferença de crime e contravenção. Talvez eu faça um vídeo sobre o tema, explicando as diferenças de crime e de contravenção. Mas agora não é o momento. Agora é o momento apenas de saber, por exemplo, o que está aqui no artigo 2º. Ele diz que a lei brasileira, vejam bem, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Só é aplicável no Brasil. Então, meus amigos, o indivíduo que pratica uma contravenção penal no estrangeiro não traz para o Brasil relevância alguma. Vou dar um exemplo, tá? A gente sabe que no Brasil, pela lei de contravenções, a perturbação de sossego alheio é uma contravenção penal. Se eu resolver, nos Estados Unidos, praticar bateria em alto som e a polícia lá caracterizar como uma contravenção, isso não é levado em consideração no Brasil. Eu posso sofrer consequências no estrangeiro, mas no Brasil não. Porque a lei brasileira só aplica-se a contravenções praticadas no Brasil. É o chamado princípio da territorialidade para as contravenções. E aí que está a cereja do bolo, aí que está a questão. A gente trata de reincidência com base nas regras previstas aonde? Na lei de contravenções e no Código Penal. E em leis especiais, todas o quê? Brasileiras. Por esse motivo, pessoal, se o indivíduo comete uma contravenção penal no exterior e depois ele comete um crime ou uma contravenção penal no Brasil, ele não será reincidente, porque aquela contravenção cometida no exterior é como se nunca tivesse acontecido para o Brasil. É por essa razão também que a gente sai agora do artigo 2º e se desloca ao artigo 7º da Lei de Contravenções. O artigo 7º traz um conceito de reincidência na Lei de Contravenções. Vejam que bacana. Então, o nosso conceito de contravenção penal, ele é uma combinação do artigo 7º da Lei de Contravenções com o artigo 63 do Código Penal. O artigo 7º da Lei de Contravenções falando sobre as regras de reincidência contravencional no Brasil. E o artigo 63 tratando sobre as regras de contravenção relativas a crimes. E aí vejam o que diz o artigo 7º da Lei de Contravenções. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção. Ah, professor, e quando pratica crime? Bom, aí a gente vai para o artigo 63 do Código Penal. Depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Crime, sim. No estrangeiro pode caracterizar a reincidência. Ou no Brasil por motivo de contravenção. Vejam que não diz aqui
ou no Brasil e no estrangeiro. Então esqueçam, para fins de reincidência, contravenção praticada lá fora. Não, só interessa a contravenção praticada no Brasil. Dessa maneira, meus prezados amigos, a gente consegue fazer uma tabelinha para entender bem como vai funcionar cada cenário, cada situação. Então a gente pode botar assim, ó, IPA. O que é o IPA? Infração penal anterior. Botamos aqui. Botamos IPP, infração penal posterior. Fechamos aqui. Resultado. Lembrando que contravenção penal no exterior, nada, esqueçam. Dito isso, a gente vem para cá, ó. A infração penal anterior foi um crime. No Brasil ou no exterior? Não interessa. Se é crime, nos dois casos são levados em conta. E a infração penal posterior também é um crime. Isso aqui é o exemplo clássico. Concordam, senhores? Isso é o exemplo clássico. O que nós vamos ter como resultado? Reincidente. Reincidente. Crime, crime, reincidente. As outras infrações idênticas, desde que praticadas no Brasil, também. Conte, contravenção, conte, contravenção. Contravenção anterior no Brasil transitada em julgado, contravenção praticada no Brasil, reincidente. Aqui está. Infração penal anterior, crime. Infração penal posterior, contravenção. Qual é o resultado disso, pessoal? Se a gente pegar o artigo 7º com o artigo 63, nós vamos ver que o sujeito é reincidente. Agora, vamos fazer uma suposição que o sujeito cometa uma contravenção e transitou em julgado. Aí, ao invés dele se ressocializar, ele envereda no mundo do crime para infrações de maior gravidade. Ele envereda no mundo do crime para infrações mais graves. E da contravenção ele acaba cometendo posteriormente um crime. Aqui está. Qual é o resultado disso? Vamos lá? Pela lei de contravenções, quando é que vai ser reincidência? Quando ele pratica uma contravenção depois em passar em julgado a sentença que tenha condenado por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Então aqui eu não posso usar, porque aqui a infração transitada em julgado tem que ser a contravenção. E no nosso exemplo, nós temos contravenção e crime. Ok? Então a gente tem que cuidar aqui, ó. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado por qualquer crime. Então, lá onde é contravenção tinha que estar crime. Então, esqueçam o artigo 7º.
Vamos ver o 63 do Código Penal agora. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. Se fala novo crime, é porque anteriormente tinha que ter um crime anterior e não contravenção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa situação aqui que é a mais grave, porque a reincidência busca frear a delinquência. O sujeito era um contraventor que praticava então infrações anãs, pequenas, e acaba enveredando para infrações maiores. Só que por falha legislativa não tem previsão legal. Se ele vier a ser condenado por esse crime, a recidiva não incide. Aqui ele é primário. Questão maravilhosa para cair em prova. Contravenção, infração penal anterior. Crime, infração penal posterior. Primário, o agente. Pegaram? Por não ter previsão legal. Crime, crime, reincidência. Contravenção, contravenção, reincidência. Crime, contravenção, reincidência pelo artigo 7º da Lei de Contravenções. Aliás, eu vou melhorar para vocês. Crime, crime, reincidência pelo 63. Contravenção, contravenção, reincidência pelo 7º da Lei de Contravenções. Crime e contravenção, reincidência pelo artigo 7º da Lei de Contravenções. Contravenção e crime primário, porque não está previsto nem no artigo 7º da Lei de Contravenções e nem no 63 do Código Penal. Certo? Muito bem. Vamos eliminar aqui. Vamos entender agora a natureza jurídica da reincidência. Natureza jurídica, pessoal. Ao todo são 3 informações importantes, tá? 3 informações importantes. A primeira, a reincidência é uma agravante genérica. O que isso quer dizer? Ser uma agravante genérica. Está no Código Penal, no artigo 61, inciso 1. Aqui está, ó. Primeiro, circunstâncias agravantes. O que são circunstâncias agravantes? São circunstâncias, são características que influenciam no crime, mas sem infiltrar no tipo penal e que servem para elevar a pena. Por exemplo, o homicídio, ele tem como tipo penal, no artigo 121, matar alguém. Mas não diz quem, é qualquer pessoa. Tanto que em alguns casos leva o nome, né? Matar mulher por ser mulher, feminicídio, vem questões assim. Mas é matar alguém o homicídio. Vamos supor que um indivíduo mata o seu próprio irmão. Ele matou alguém? Claro, o irmão é alguém. Se deram conta? E o legislador entendeu que nesse caso a conduta é mais gravosa. Merece um gravame. Tanto que se a gente pega a linha E, tá aqui, ó, que vai ser uma agravante se o crime é contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então o reincidente vai ter uma agravante. O juiz vai pegar, por exemplo, o crime de furto. Furto qualificado, que tem pena de 2 a 8 anos. Ele vai fixar a pena base, considerando as circunstâncias judiciais, vai ficar 3 anos, vamos supor. Aí ele vai para a segunda fase da dosimetria, que é onde ele vai analisar se existe, por exemplo, eventuais agravantes. E descobre que o agente é reincidente. Descobriu que ele é reincidente. O que o juiz vai fazer? Vai dar uma sopesada, um aumento nesses 3 anos.
Geralmente, eles aumentam 6 meses. E aí, de 3 anos, a pena já vai para 3 anos e meio. Certo? Isso é importante. Crimes com dupla qualificadora, inclusive homicídio, vocês já devem ter visto em júris. Se é dupla qualificadora, uma qualificadora qualifica o crime, o homicídio de 6 a 20 vai para 12 a 30, e a outra qualificadora serve para agravar a pena. E aí o juiz senta a mão. Geralmente aumenta 2 anos, 3 anos por cada qualificador a mais que não serviu para qualificar, porque para qualificar basta uma. Então, se tem um homicídio qualificado por motivo fútil, por motivo torpe, por recurso que dificulta a resistência da vítima e que causa perigo comum, 4 qualificadoras, uma vai qualificar, as outras 3 vão servir de agravante. A reincidência é isso. Não tem um valor aqui, é o juiz que determina, geralmente de 4 a 6 meses. Então é uma agravante e é genérica porque é o juiz que determina o aumento. É também uma característica, a reincidência, subjetiva ou pessoal, porque ela diz respeito à pessoa, ela não diz respeito aos fatos. Então, se porventura um crime for praticado em concurso de agentes, em concurso de pessoas, por exemplo, Tício, Caio e Mévio, os 3 cometem um crime e só o Tício é reincidente, a agravante só vai incidir ao Tício, porque é uma circunstância pessoal, subjetiva, não diz respeito ao fato. Se fosse o motivo para os 3 ou algo assim, incidiria os 3, mas como é motivo pessoal, só para o reincidente. E por fim, pessoal, a reincidência é a única das agravantes que se aplica tanto para crimes dolosos, certo? Tanto para crimes dolosos como para crimes culposos. Se aplica para ambos, crimes dolosos e crimes culposos. Todas as outras agravantes do inciso 2 para baixo, e não nos importa aqui porque não é o mérito da nossa aula, todas as outras, meus amigos, só valem para crimes dolosos, intencionais, certo? Outra coisa, não interessa se a pena é privativa de liberdade, se a pena é restritiva de direitos, ou se a pena é de multa. A reincidência basta para a sua incidência que o indivíduo seja condenado por um novo crime, depois de ter sido condenado por um crime ou uma contravenção no Brasil transitado em julgado. Certo? Lembrem disso. Então não importa se a pena foi substituída de privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a agravante vai incidir igual. Pena de multa, a mesma coisa. Tem tecnicamente, na prática, entendimento contrário? Tem, principalmente na pena de multa, que entende que são situações de delitos insignificantes, que o artigo 77 do Código Penal diz que a pena de multa não impede o sursi, né, que é a suspensão condicional da pena, e a reincidência impediria o sursi, enfim, por várias circunstâncias, mas não, pessoal, não importa qual é a natureza da pena, se ela foi substituída por outra modalidade, a reincidência prevalece, inclusive no crime de porte de drogas para consumo pessoal da lei de drogas, que não houve uma descriminalização, segundo o STF, o que nós tivemos ali foi uma despenalização. Todavia, se o indivíduo for condenado por posse de drogas e ele já tinha uma sentença condenatória transitada em julgado, ele é sim reincidente. Certo? Cuidado com isso. Como se faz a prova da reincidência, pessoal? Como é que se prova a reincidência? É muito fácil. Provar a reincidência é muito fácil. Tem 2 correntes, tá? Uma diz que se exige
uma certidão expedida pelo cartório judicial, porque a simples folha de antecedentes, ela pode ser incompleta e ela gera equívocos, mas não é isso que prevalece. O que prevalece é que, para provar a reincidência, é suficiente a folha de antecedentes que é gerada pela autoridade policial e que é juntada na ação penal. Isso é suficiente, até porque esse documento ele tem presunção de veracidade iuris tantum, ou seja, uma presunção de veracidade relativa. Admite prova em contrário? Admite, mas ela tem veracidade, então ela é admitida. Esse, inclusive, é o entendimento do nosso STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça. Ok? Bom, senhores, muito se pergunta em prova, agora o último assunto dessa nossa videoaula, para fechar esse bloco. Muito se pergunta sobre a nossa reincidência em relação às espécies. Cai muito em prova espécies de reincidência. A gente pode ver as espécies sobre dois enfoques. Sobre a necessidade do cumprimento imposto da pena da condenação anterior e em relação às categorias de crimes. Gurizada, atenção. Em relação à necessidade de cumprimento de pena imposta pela condenação anterior, a reincidência pode ser real, própria ou verdadeira. É quando, para ser reincidente, se exigiria, ou pelo menos para se aplicar, para configurar a reincidência, se verificaria que o indivíduo cumpriu integralmente a pena anterior daquele crime transitado em julgado. Se ele não cumprisse, não caracterizaria a reincidência. É a nossa reincidência do direito penal brasileiro? Não. A nossa reincidência do direito penal brasileiro, ela é, meus amigos, a chamada reincidência presumida, ou ficta, ou falsa, certo? Ou imprópria, também pode ser, imprópria pode ser. É aquela que estabelece que não interessa se o indivíduo cumpriu integralmente a pena do crime anterior ou não. Isso é completamente irrelevante. O nosso Código Penal não traz esse requisito, certo? Então, cuidem, pessoal, com o entendimento do Código Penal. Nossa reincidência não é a real, é a presumida, é a imprópria, é a falsa, certo? E, quanto em relação às categorias de crime, nós podemos ter a reincidência genérica e a reincidência específica. E essa é a diferenciação mais fácil. A reincidência genérica é quando os tipos penais, os crimes, são diferentes. O indivíduo cometeu um crime anterior, com sentença transitada em julgado, e o crime era de furto. E o novo crime que ele vem a cometer é de estupro. São crimes diferentes. Isso é uma reincidência genérica. Por sua vez, reincidência específica, os delitos, os tipos penais, eles têm que ser iguais. Então, o crime anterior foi um roubo, o crime atual é um roubo também. Isso são crimes idênticos, reincidência específica. Antes da reforma penal de 84, podia-se aceitar também como reincidência específica tipos penais não só idênticos, mas também de mesma natureza. Mas aí eu entraria numa questão que não tem mais sentido hoje. Deixemos assim, certo? Bom, pessoal, entendam o seguinte, de regra, os efeitos são os mesmos. Se é reincidência genérica, o juiz vai aumentar a pena em 6 meses.
Se é reincidência específica, ele vai aumentar a pena em 6 meses. Mas tem algumas exceções e vocês têm que marcar, destacar somente as exceções. Vem comigo, força, nós estamos terminando a nossa aula. Senhores, primeira exceção, artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Não vou nele, vocês aí vão poder consultar depois. Artigo 44, parágrafo 3º. O que ele estabelece? Ele estabelece, senhores, que para o reincidente específico não é possível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mas se for reincidência genérico, não há problema, certo? Outra coisa, crimes hediondos. Se for reincidente específico, não admite livramento condicional. Não admite livramento condicional a reincidente específico de crimes hediondos. Lei de drogas. Se for reincidente específico de crime de drogas, não se admite livramento condicional. Crimes de trânsito, Lei 9.503 de 97. Se for reincidente específico, mesmo que não tenha previsão no tipo, o juiz pode aplicar a pena de suspensão ou inabilitação de possuir habilitação ou permissão de dirigir veículo automotor. E aqui são alguns exemplos. Certinho? Ficamos por aqui. Esse é o vídeo 2. Logo vocês receberão o vídeo 3. Se inscrevam no canal, deixe o joinha, certo? Vocês vão contribuir muito. Vocês estão vendo sempre um Pix aqui. Contribuam com o canal, ajudem o canal a se manter. Um grande abraço a todos, tudo de bom, viva Cristo Rei!